Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa azul escuro. E o tema da nossa aula de hoje é Descolonização da África e da Ásia. Quando falamos de descolonização, nós estamos nos referindo ao processo de independência que ocorreu nas colônias da África e da Ásia no período do século XX. Antes de mais nada, para que haja essa descolonização, esse processo de independência, é importante a gente lembrar que muitos países da África, como na Ásia também, até da Oceania, eles foram colonizados pelas grandes potências europeias. Ocorreu o chamado imperialismo no final do século XIX e início do século XX, que foi uma disputa entre mercados, matéria-prima, para poder haver uma produção muito maior e uma disputa nesses mercados, além de uma busca também de mão de obra barata. Nesse sentido, países, principalmente da África e da Ásia, eles acabaram sendo colonizados, né? Então, muitos chamam esse momento também de neocolonialismo, pois foi um novo tipo de colonização dentro do contexto capitalista, de disputa entre essas potências por mercados. E na África, eles encontravam, por exemplo, além de mão de obra barata e disponível, eles também encontravam uma grande quantidade de matérias-primas que serviam a esses mercados. Nesse sentido, nós vamos estudar como é que ocorreu esse processo de independência dessas colônias, desses países que acabaram tendo essa influência, essa dominação colonial que se fez tanto no campo político como econômico nessas regiões. É importante percebermos algumas contradições do colonialismo que acabaram também influenciando nessa luta e resistência dos povos africanos e asiáticos. Entre elas, alguns soldados africanos que participaram da Segunda Guerra Mundial começaram a tomar consciência da sua própria condição de exploração. E sem contar também que no final quando ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial, esses países europeus começaram, através da ONU, a difundir essas ideias de direitos humanos e de autodeterminação dos povos, ou seja, ideias que tinham total contradição com a própria condição do colonialismo em si. Então, por isso, nesse conjunto, nós podemos perceber que esse enfraquecimento das superpotências após a Segunda Guerra Mundial, essa influência também de ideias começaram a trazer também um embasamento para esses povos para que pudessem lutar pela sua própria independência. Então, nós tivemos aí resistência a essa dominação colonial que ainda era presente em boa parte dos países africanos e também em algumas regiões da Ásia. E ainda tivemos a influência de movimentos ideológicos e políticos que acabaram fortalecendo essa luta pela descolonização, como o pan-africanismo, que foi uma ideia já surgida no início do século XX nos Estados Unidos, onde os povos africanos eles deveriam se unir e muitos deveriam até retornar à África, e o africanismo, a negritude, que
no sentido de valorizar toda a produção cultural e todo o patrimônio cultural dos povos africanos. Como exemplo desse pan-africanismo, nós temos as ideias de Marcus Garvey, que era um jamaicano, que defendia a África para os africanos e o retorno para a Libéria, que ele considerava como sendo o berço da raça africana. Nesse sentido, os povos africanos eles começaram a se apropriar do termo raça como um fator de identidade comum a todos os povos, né? As diferentes etnias que viviam no continente africano e também de seus descendentes em outros países, em outros continentes. E percebemos também, com esses ideais de negritude, de transformação de toda a cultura dos povos africanos, né, como um grande patrimônio cultural, nós percebemos que muitos países que tinham conquistado a sua independência recentemente começaram a apoiar a independência de outros países africanos, que foi o que aconteceu na Conferência de Bandung, na Indonésia, onde 29 países começaram a apoiar a independência de países africanos e asiáticos que ainda estavam sob o domínio colonial. Dessa forma, nós percebemos que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí um grande número de países conquistando a sua independência. Agora vamos acompanhar um pouquinho de alguns casos específicos desse processo de descolonização, ou de independência de países asiáticos e africanos. Vamos começar pela Ásia, dando ênfase à Índia. Aqui nesse mapa da Ásia e da Oceania, podemos perceber como estava a divisão no período da dominação imperialista europeia. Então, aqui a gente percebe as áreas que eram de domínio colonial, tanto na região da Ásia, do continente asiático, quanto da Oceania. E esse é o mapa da configuração atual dos países, né, da divisão política na atual Ásia. No século XIX, a Índia foi colonizada pelos ingleses e era considerada uma grande joia pela coroa britânica, pelos lucros que ela oferecia. Nesse contexto, no início do século XX, a resistência indiana se fez principalmente através da liderança de Gandhi. Mohandas Gandhi foi um advogado nacionalista, anticolonialista e especialista em ética política indiana, que empregou a resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido e, por sua vez, inspirar movimentos pelos direitos civis e liberdade em todo o mundo. Essa caricatura de Gandhi representa o potencial explosivo junto à opinião pública mundial de sua desobediência civil contra o registro imposto pelo governo sul-africano. Gandhi esteve presente um bom tempo na África do Sul e depois de retornar à Índia, ele pregava essa independência e contestava se utilizando de uma tática até então que nunca tinha sido conhecida pelos outros e que acabou surtindo um grande efeito, que era a tática da não violência, até porque ele era hindu e também seguia alguns princípios religiosos do jainismo,
E também ele pregava a chamada desobediência civil, ou seja, não aceitar determinadas leis e não atender ao pagamento de certos impostos que fossem abusivos, para a sociedade indiana. E ele já tinha essa tática, mesmo quando viveu na África do Sul. Um dos exemplos de desobediência às leis foi o não pagamento de impostos, como o imposto sobre o sal. Aí nessa foto nós vemos a Marcha do Sal em 1930. Aqui nós vemos a caricatura de Gandhi sendo preso por Lord Willingdon no início da década de 30. O desenho representa a compreensão que colocá-lo tantas vezes na prisão terminou por ser uma forma de multiplicar seus ensinamentos. Pressionado pela resistência indiana, o governo britânico acabou aceitando negociar a independência da Índia, que acabou ocorrendo em 1947. No ano seguinte, Gandhi acabou sendo assassinado. No ano do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, poucos países da África eram independentes. Mas nos 30 anos subsequentes, acabou ocorrendo um grande processo de independência nesses países. Aqui nós podemos ver o mapa da África, do lado esquerdo, em 1880, do lado direito, 1913, época da colonização. Aqui o mapa destacando o processo de independência ocorrendo nesses países africanos e o mapa político atual do continente africano. Nós não temos como, nessa aula, tratar de todos os países africanos, né, em seus processos de independência, mas vamos dar destaque a alguns. No caso do Congo, por exemplo, que era de dominação belga, nós tivemos uma importância de movimentos de resistência, como o chamado Movimento Nacional Congolês, que foi liderado por Lumumba, e que conseguiu a independência do Congo. Só que como ele teve apoio da União Soviética, num período de Guerra Fria, havia outros grupos políticos, como na província de Katanga, que acabou recebendo apoio dos Estados Unidos e que derrubaram Lumumba. Então, aí a gente percebe também que havia, mesmo com o processo de independência, muitos países africanos acabaram sofrendo processos de guerra civil e disputas pelo poder, que também acabaram sendo endossados pela Guerra Fria, esse clima de polarização que ocorreu no mundo após a Segunda Guerra Mundial. No caso de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que foram colonizados pelos portugueses, houve uma grande pressão por conta do governo salazarista, que era era uma ditadura totalitária em Portugal. A partir da Revolução dos Cravos, que derrubou o salazarismo em Portugal, o processo de independência foi reconhecido. E é importante a gente perceber também que alguns países, mesmo após o processo de independência, como foi o caso da África do Sul, sofreram com um regime chamado, né, de segregação racial, conhecido como o apartheid. Na verdade, a independência da África do Sul, ela ocorre em 1910, muito antes, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Porém, a minoria branca composta
por descendentes de holandeses e ingleses que assumiram o governo no país, acabaram implantando leis de segregação racial a partir de 1911 e quando foi em 1948, estabeleceram legalmente as leis do apartheid. Reagindo à situação do apartheid, o Congresso Nacional Africano promoveu várias manifestações contra o governo racista de seu país. Numa delas, em 1964, o governo prendeu 8 líderes, entre eles Nelson Mandela. Nas décadas seguintes, as lutas pelo fim do racismo se intensificaram. Em junho de 1976, milhares de estudantes negros foram às ruas e a polícia atirou contra crianças e jovens que marchavam vestidos com seus uniformes escolares. 170 crianças foram mortas no episódio que ficou conhecido como Massacre de Soweto. O fato acabou chocando a opinião pública e alguns países começaram com uma pressão e até com a interferência da ONU, no sentido de boicotar economicamente a África do Sul. E dessa forma, em 1990, o governo acaba com essas leis do apartheid e Nelson Mandela acaba sendo liberto. E, em 1994, Nelson Mandela acaba virando presidente, através das eleições, da África do Sul. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a caricatura que representou Gandhi sendo preso por Lord Wellington no início da década de 1930. As prisões de Gandhi favoreceram o apoio da população às suas ideias. Quais as táticas usadas e difundidas por Gandhi para combater o colonialismo? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com apoio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve!